Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Senhor, seja comigo, meu Pai. Toma essa palavra, Deus, e toma essa igreja, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, repreende o ladrão da palavra nessa noite, Senhor. Que essa igreja saia daqui restaurada pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Dê glória a Deus, aleluia, no Pai. Saulo de Tarso, um jovem cheio de conhecimento, de sabedoria, sabia todos os idiomas. Ele era aluno do maior teólogo da época, que era Gamaliel. Era um jovem, não sei da idade assim de Samuel, do tipo de Samuel, mas era um jovem muito respeitado. Ele dominava a área da religião, porque ele temia, ele seguia a risco as leis de Moisés, ele seguia a risca a lei do dente por dente, olho por olho. E quando Jesus apareceu, levando o evangelho transformador, contrariando a vontade do homem, o que aconteceu? Saulo se levantou, porque eles achavam que os seguidores de Jesus era seita, e o evangelho que Jesus ensinava para um discípulo era bem diferente do evangelho que a lei ordena. Então Saulo se levantou, e diz a palavra que ele foi no templo, pediu ao sumo sacerdote, a autoridade principal, uma carta para ir para a cidade de Damasco. Para quê? Para que os cristãos que se levantassem, sempre Jesus tem poder, os cristãos que se levantassem, confessando, professando a fé em Jesus Cristo, ia ser ou morto ou preso. Mas aconteceu algo sobrenatural. Quando você vê alguém dando muito trabalho para a obra de Deus, pode ter certeza de uma coisa: que Deus vai virar o cativeiro dessa pessoa e vai causar uma grande repercussão na vida dela. Se você vê alguém causando muito transtorno no meio do evangelho, alguém que está lá fora, não que está aqui dentro não, você pode ter certeza que quando Deus colocar a mão dele, ele vai ser uma arma secreta na mão de Deus. E foi assim na vida de Paulo. Diga aleluia, igreja. E foi assim na vida de Saulo de Tarso. Jovens, Saulo de Tarso era um homem rico, poderoso, tinha todos os recursos, estava dominando toda a área. Ele ia ser o primeiro rabino jovem. Ele brigava, matava, mandava prender. Na morte de Estevão, Saulo podia paralisar a morte de Estevão, mas ele consentiu, porque Estevão falava de uma fé sobrenatural. E Saulo estava para se transformar o maior evangelista de todos os tempos, porque através da vida de Saulo, Deus mudou a história da igreja na face da terra. Saulo perseguia a igreja de todas as formas. Saulo invadia os templos, arrastava as pessoas dos altares. Saulo levava as pessoas prisioneiras. Saulo matava todo mundo dentro do templo. Não tinha mulher, não tinha homem, não tinha criança. Qualquer pessoa que professasse a fé verdadeira do Senhor Jesus, ele mandava prender ou matar. E ele pegou a carta para ir para Damasco para fazer exatamente isso. Só que o coração do homem faz os planos, mas a resposta secreta vem do... A gente pensa uma coisa, planeja algo, mas Deus tem um plano bem melhor para mim e para você. Muitas vezes nos preocupamos com uma coisa, passamos a noite toda, quando o dia amanhecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e Deus vai dizer assim: ei, Priscila, quem manda na sua vida sou eu, você vai fazer o que eu mandar. Você vai fazer o que eu quero. Ei, calma aí, não é assim não. Eu vou lá pegar aqueles cristãos, não é assim não. Aquele povo é meu, e o que é meu, o diabo não destrói. O que é meu está protegido debaixo das minhas asas, diz o Senhor Deus. E Saulo foi todo entusiasmado com a equipe dele, pensando que ia fazer um sinal, que ia destruir muitos cristãos. E
E tamanha foi a repercussão, porque quando chegou perto da cidade de Damasco, diz a palavra que um farol dos altos céus veio sobre a vida de Paulo e cercou ele, e ele ficou no meio daquele farol. A luz era tão intensa que ele não conseguia olhar para lugar nenhum, não via nada. A luz de Deus, o farol de Deus está focalizado em você nessa noite. O farol da glória de Deus está sobre você nessa noite. Se você acreditar, a sua vida hoje vai mudar. Deus tem todos os dias algo novo para mim e para a sua vida. É só a gente crer. E aquela luz intensa veio sobre a vida de Saulo. E diz a palavra que Saulo caiu por terra, não conseguia abrir os olhos, só ali. E no meio daquela luz, daquele farol, veio uma voz dos altos céus que dizia assim, ó: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu se levanta contra meu povo, Saulo? Por que tu se levanta contra a minha igreja? Por que deixa Satanás colocar coisa no seu coração? Por quê? Saulo, eu tenho uma grande obra para fazer. E quando eu quero trabalhar, ninguém pode impedir, Saulo. Não adianta relutar, tentar paralisar ou tentar fazer algo para desqualificar. Não adianta. Quem é chamado por Deus vai brilhar de qualquer forma. Se você tem chamado por Deus, o inimigo pode se levantar, mas a glória do Senhor vai sempre resplandecer sobre a sua vida. E Saulo estava ali, perto da cidade de Damasco, no chão, cercado por aquela luz. Os homens, como um cara atônico, ouviram a luz, mas ouviram a voz, mas não via ninguém. Então os cavaleiros de Saulo ficaram todos assustados. E Saulo disse assim: Senhor, quem és tu? E sou Jesus a quem tu persegue. E algo interessante, sabe por quê? Saulo não era discípulo de Jesus. Saulo não caminhava com Jesus. Saulo não chegou a conhecer Jesus. Como é que Jesus chega assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Se Saulo não estava nem caminhando com Jesus. Sabe por quê? Porque aquele que se levanta contra mim e contra a sua vida está se levantando contra o próprio Jesus. Aquele que tenta contra mim e contra a sua vida está tentando contra Jesus. Então não tema se alguém se levantou contra você. Continue firme em oração, porque o Deus que está contigo é que vai te dar livramento. O Deus que está contigo é que vai te dar vitória. E Saulo, e Jesus, a palavra que Jesus deu a Saulo, que eu acho fenomenal. Jesus praticamente colocou Saulo contra a parede e disse assim, ó: não adianta recalcitrar contra as agriões. Ou seja, assim, ó, não adianta, Saulo, você querer resistir, não querer me obedecer, continuar na sua vida, porque sou eu que estou te mandando e eu faço de você o que eu quero. Aí Saulo chegou e disse assim: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus chegou e respondeu para ele: se levante, vá para a cidade de Damasco, lá tem um homem chamado Ananias, que vai orar por você e vai mudar a sua história. E diz a palavra que durante 3 dias, a história de Paulo eu acho impressionante, a história de Saulo para Paulo, porque em 3 dias de conversão, 3 dias de conversão, ele teve dom de visão. Porque quando esses 3 dias que ele estava lá no chão, Deus deu uma revelação a ele. Ele via alguém entrando, mesmo ele cego, sem enxergar. Deus deu um dom de revelação a ele. Ele viu alguém entrando, chamado Ananias, colocando a mão sobre a cabeça dele e enchendo ele do Espírito Santo, e a visão dele começou a vir. E esse mesmo Deus que deu essa visão a Saulo, sabe o que aconteceu? Estava trabalhando lá, foi lá e deu a visão também a Ananias. Ananias, vá, porque Saulo vai na casa de um homem chamado Judas,
Lá tem um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso, e põe a mão sobre ele para ele enxergar. Deus faz tudo de maneira que não deixe dúvida. E Ananias falou assim: mas Senhor, eu ouço falar desse homem, ele é má, ele é perverso, ele já matou muitos da igreja de Jerusalém,